A morte do jogador Daniel ganha novos capítulos a cada dia. Hoje à tarde, novas testemunhas foram ouvidas. E a Simone Munhoz conversa agora ao vivo com a gente. Vamos até lá, São José dos Pinhais, conversar com ela. Boa noite, Simone. O homem que assumiu o assassinato até agora permanece em silêncio diante da polícia, é isso? Isso mesmo, Escola. Boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o SBT Paraná. Bem, esse homem até o momento permanece em silêncio, mas o depoimento de Edson Brits deve acontecer amanhã. Está programado para acontecer às 10 horas da manhã, viu, Escola? E eu conversei agora há pouco com o delegado responsável pela investigação, o doutor Amadeu Trevisan, e ele me disse que o inquérito aí caminha bem para um desfecho bem rápido, viu? E que o depoimento de 4 testemunhas, que aliás acontece nesse exato momento, está sendo fundamental para ele. Por quê? Porque essas 4 testemunhas que estavam na casa desconstroem totalmente a tese da defesa. Qual seria a tese da defesa? A tentativa de estupro. Isso por 2 motivos bem simples, viu, Escola? Primeiro, ninguém ouviu os pedidos de socorro da Cristiana e também ninguém ouviu a porta sendo arrombada, ou seja, isso seria quase impossível. Enfim, são informações importantes aí para o inquérito. E outro detalhe importante, o promotor que acompanha o caso decidiu sair do gabinete e foi para a rua. Ele resolveu conhecer a casa da família Brits e o matagal onde o corpo de Daniel foi encontrado para tentar entender como de fato, a dinâmica do crime, como de fato esse crime aconteceu, para mais tarde, formalizar a denúncia. Bem, isso mais para frente. Agora, vocês vão acompanhar a reportagem do Lucas Rocha, que mostra que as testemunhas sofreram coação. A investigação aponta que Edson, Cristiana e Alana Brits se encontraram com testemunhas. Eles queriam combinar uma versão dos fatos para apresentar à polícia. Edson chegou a contar esta história combinada para um amigo de Daniel pelo telefone. Cara, a gente também não sabe o que aconteceu, só que ele foi embora. Ele pegou, ele não saiu do celular, pegou e foi embora. Você viu o tamanho que é o terreno aqui da minha casa? Ele saiu lá aqui pra frente, foi embora, a gente não viu mais nada. A polícia descobriu que Edson ameaçou as testemunhas para que mantivessem aquela história. O encontro aconteceu em um shopping na cidade de São José dos Pinhais, na segunda-feira seguinte ao crime. Eles se reuniram ali a Cristiana, esteve junto da Alana, foi o Mineiro e foi o Edson, onde o Edson pede para o Mineiro para que eles fechem uma história só, que pela parte da manhã a vítima vendo o portão aberto saiu e tendo tomado o rumo ignorado e aparecido morto. A tia de Daniel, que mora em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, conversou por telefone com nossa equipe. A família está revoltada com a versão de Edson que Daniel teria tentado estuprar Cristiana. Está machucando muito a nossa família, a gente já está despedaçado. Não precisa de machucar mais. Palavras da tia do Daniel, que conversou hoje com a nossa equipe. E a frieza do Edson chama muita atenção nesse áudio que vocês viram na reportagem também. Ele que teria assumido a autoria do assassinato, falando com essa tranquilidade dessa armação. E esse é um caso, Simone, que desafia muito a polícia. Hoje, o delegado que está responsável pela investigação, como vocês viram aí, falou com os jornalistas. E essa cobertura está sendo marcada também pela discrição. É mais ou menos isso, Simone? O delegado só abre a boca meio que quando tem certeza, né? Isso mesmo, Escola. O delegado Amadeu Trevisan fala pouco realmente, até mesmo para não atrapalhar nas investigações. Hoje, nessa coletiva, ele falou menos de 15 minutos, mas a Escola foi suficiente para ele afirmar que a família Brits mente sobre o assassinato. Eles começaram mentindo, começaram inventando uma história, como eu disse para vocês. Logo após descoberta a autoria através das testemunhas, eles mudaram a versão. Eles tentaram no shopping, a família tentaram modificar toda a primeira história numa fraude processual em conteste, numa coação de testemunhas. O crime está esclarecido. O que eles queriam esconder no princípio foi aquilo que eu disse, que o rapaz teria saído, que a vítima teria saído de casa. Mas isso já foi totalmente debelado. Outro trecho que chamou bastante atenção na coletiva do delegado é sobre a condição do Daniel na madrugada do crime. O rapaz estava bêbado antes de morrer. A vítima estava totalmente indefesa, com 13,4 graus de álcool no corpo. Nós já temos esse laudo no inquérito. E depois também foram 4 pessoas
que dominaram a vítima, né? Foram o David, o Eduardo, o Igor e mais o Edson. O jogador não estava drogado, apenas estava embriagado. Não havia presença de drogas no corpo dele. Informação importante do delegado. E Simone, enquanto o delegado só fala quando tem certeza, os advogados trabalham de uma maneira diferente, né? Isso mesmo, Escola, até porque faz parte, lógico, do trabalho deles, mas tanto os advogados de defesa quanto de acusação falam muito com os jornalistas, repassam materiais dos clientes. Aliás, esse tema, Escola, foi discutido até na coletiva de hoje de manhã. Eu que intimo, eu que sei o momento de ouvir a testemunha. Qual testemunha que vai ser ouvido hoje, qual que vai ser ouvido primeiro, qual que vai ser ouvido depois, seguindo um cronograma. Eu não acompanho ideias de advogado, eu tenho meus próprios caminhos. Bem, Escola, nós continuamos acompanhando, né, os capítulos dessa trágica história. Simone Munhoz, aqui de São José dos Pinhais.